Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma resenha literária aqui do canal. E hoje a gente vai falar de um livro muito importante, mas antes de você saber qual é, eu vou deixar o sentido geral que vai falar o livro e que de onde eu tirei lições. Já pensou se cada vez que você pensasse em desistir, viesse uma estrela te falar que você está no caminho certo e que você não pode desistir porque esse é o seu dom? É sobre isso que a gente vai falar. Ei, mas antes que eu faça a chamada aqui na nossa abertura, não deixe de dar o seu like, se inscrever no canal e apertar no sininho. Então vamos chamar a vinheta. Confesso que esse livro não me chamou a atenção pela sinopse. Na verdade, o que me chamou a atenção do livro foi porque eu já tinha lido um livro anterior do autor, que é O Maior Vendedor do Mundo. O autor possui vários livros e todos eles começam com esse tema, o maior vendedor do mundo, o maior presente do mundo. Então fiquei bastante curiosa em saber que presente seria esse, né, que se tornaria tão grande, já que O Maior Vendedor do Mundo é um livro bastante falado no mundo dos investimentos e que, de certa forma, ele engaja você a entender um pouco mais desse espírito de empreendedor-vendedor. Então eu quis saber que presente seria esse, que de certa forma mudaria a minha vida como leitora. Todos os livros que eu leio, eu busco trazer uma lição, buscar uma lição, um aprendizado. E com esse livro não foi diferente. O livro já começa contando a história de uma família, no qual um menino faz diversas perguntas para o pai, né? Perguntas sobre história, perguntas sobre geografia, filosofia, curiosidade, o que é de comum de qualquer criança. O que me deixou bastante curiosa foi que uma conversa entre o pai e a mãe do menino, o pai começa a colocar a mãe, olha, a gente precisa colocar o nosso filho na escola, porque ele já está me fazendo perguntas que eu não sei responder. O que também eu não achei tão diferente, porque é comum. Acontece isso. Os pais do menino eram bem pacatos, tipo fazendeiros, eles cuidavam de rebanhos, e ele ficava ali naquela vilinha ali comum, onde não tinha acesso a muitas coisas, e de fato era uma família que tinha aceitado as condições de qual nasceram, né? Tipo assim, meu pai foi pastor de ovelhas, a minha função é ser pastor de ovelhas. Então, o pai dele era designado, bem dizer, para isso, né? Ele fazia isso, seguia uma tradição de família. E aí eles colocam o menino na escola. E quando ele coloca o menino na escola, a professora veio falar com a família. Porque o menino já tinha lido todos os livros que estavam disponíveis na biblioteca da escola. E o menino tinha uma capacidade de pegar informações com muita facilidade. O que era de incomum para os colegas daquela época, né? E aí o professor vem falar e tudo, e conversa com o pai, e coloca situações. E uma das situações era referente à pipa, né? O menino tinha lido tudo sobre pipas, não só como fazer uma pipa, mas também sobre toda a teoria. Qual foi a maior pipa do mundo, qual era a quantidade, tamanho, dentre outros fatores. E aí isso chamou a atenção da professora, e a professora falou isso para os pais, né? E aí chama ele para ver, pergunta para o pai se ele conhece, dentre outras situações. E aí disse que o menino ia fazer uma pipa, né? Não seria considerada a maior do mundo, porque ele disse que não tinha capacidade de fazer isso, mas ele construiu uma pipa grande e bela, né? Para que, quem sabe, conseguisse pegar uma estrela, que foi o foco que eu chamei a atenção de vocês no início, né? E aí eu separei alguns pontos importantes para a gente discutindo sobre a sabedoria desse rapaz, antes que a gente chegue no ponto importante. A primeira frase que me chamou a atenção foi essa da capa. Que bela história! Faz-nos lembrar de novo de coisas que estão guardadas bem dentro de nossos corações, mas que teimamos em esquecer, né? Aqui já pega o sentido da história, né? Quando ele fala que a gente possui informações dentro do nosso coração que a gente insiste em esquecer, mas que tem fundamentação, né? Que tem um porquê e que a gente deve colocar como relevante também, né? E aí cada capítulo eu separei um trecho, né? O livro ele possui ao todo 19 capítulos e em cada trechinho eu separei alguma coisa, certo? Pra gente discutir. E aí o primeiro trecho que eu separei aqui na página 25, se encontra no capítulo 3, fala assim: isso é o pai falando para a professora, né?
Está querendo dizer que geramos um filho que quer escrever histórias e poemas e empinar pipas ao invés de cuidar de renas? E aí a gente pega uma reflexão importante sobre isso, que é na parte que eu falei para vocês. Há uma estrutura cultural da família do Tulo, que é o nosso personagem principal, que é o garoto, em que ele está designado a ser um cuidador de renas, da pequena vila, daquele pequeno lugar. E aí o pai coloca ele na escola, porque é de praxe, a gente já vem com essa cultura de ter educação básica, de ir para a escola, mas a maioria das pessoas sempre quer designar o que é cultural. No caso do Tulo, essa família queria que ele continuasse sendo um cuidador. E aí a gente vê um menino que tem um grande potencial, que já foi visto aí por uma pessoa que entende de conhecimento, mas que ao chegar a informação para os responsáveis do menino, já é visto com outro olhar, como se fosse uma perca de tempo, como se isso fosse tirar o menino dos caminhos, enfim, várias situações. Acontece que, dando continuidade ao sentido da história, o menino, ele começa a querer agradar o pai. Eu acredito que ele sentiu isso, não relata bem especificamente essa parte no texto, mas eu acredito que ele sentiu uma diferença do pai, né? Porque ele tinha uma relação familiar muito grande e o desprender dele foi quando ele foi para a escola. Eu acredito que ele sentiu esse distanciamento e aí ele começa a participar mais dos momentos com as renas. E em uma dessas situações, ele vai mostrar para o pai que ele consegue laçar as renas. E até aí tudo bem, porque o pai dava para ele a oportunidade de laçar renas que eram mais fáceis, mais inocentes e não tão violentas. E aí ele chega a questionar o pai, né? O senhor só está me dando as fáceis. Deixa aquela ali comigo, que era a mais violenta, a mais perigosa. E aí o menino tenta laçar essa rena, e essa rena ela é bem feroz, a ponto de ele não conseguir segurar, ter força para segurar. Também pela estrutura do menino, né? A estatura dele, ele era pequeno. E aí o pai entra em cena para tentar ali segurar o menino é totalmente arrastado. E aí ele fica numa situação todo debilitado, porque ele foi totalmente arrastado ao longo do percurso, né? E em um certo momento, eu acredito, se eu não me engano, cai alguma coisa, uma rocha ou coisa parecida, e o pai ele fica por cima do menino. E acontece uma coisa que eu fiquei pasma quando eu li, que é a morte do pai. O pai morre ao salvar o menino ali da rena feroz. E o menino ele fica com um problema na perna, né? Tanto que ele chega a quase perder a perna, fica ali na situação de manco. Isso desestimula demais o menino. Primeiro ele perde o pai e ainda fica manco. Então ele se viu ali numa situação em que nada mais o motivava. Era como se o herói dele tivesse ido embora por uma coisa que ele não dominou, porque ele estava perdendo tempo vendo poesias, poemas, fazendo pipa, ao invés de estar aprendendo a treinar. Era esse o pensamento que o menino tinha. E aí o que acontece? Em um desses lançamentos de pipa, o menino consegue pegar uma estrela, né? Ele tenta capturar uma estrela. Isso é bem mais avançado no texto, é bem mais à frente. E ele consegue pegar essa estrela. E essa estrela começa a falar com o menino, né? Começa a contar para ele histórias que ele não conhecia. Começa a conversar com ele sobre momentos. E principalmente para dizer que ela era a estrela dele. E que ela decidiu ser pega, porque não era porque ele tinha conseguido pegá-la, mas porque ela se deixou ser pega, né? Porque ela precisava mandar um recado para ele, que é sobre a questão de que ele não podia desistir, que ele era uma pessoa com um dom muito importante na Terra e que ela precisava vir para falar isso para ele. E que cada estrela no céu era uma pessoa que tinha sido muito importante para a humanidade e que ele não era uma pessoa diferente, ele era uma das pessoas. Mas ele precisava estimular o dom que foi dado para ele, não desperdiçar. E aí me deixa uma breve lição, e uma lição que eu também quero compartilhar com vocês. Qual é o dom que você está deixando de lado porque está preso numa cultura familiar, porque você acha que não surgiu oportunidade, porque você se acha inferior, porque você acha que não tem capacidade?
qual é o dom que você está deixando de lado porque simplesmente você adotou coisas na sua cabeça de que você não tem capacidade para exercer. Então essa é a reflexão que eu deixo para você, para que você reveja e tente. Uma certa vez eu escutei a seguinte frase: sorte é quando a oportunidade entra em conexão, entra em ligação, em contato com a ação. Então você só vai saber se uma coisa é feita para você, se realmente você tem capacidade de fazer, de ser para você, quando você se oportunizar a pegar a oportunidade, né? A todo tempo a gente está vendo à nossa frente oportunidades passando, mas decidir pegar ou não é uma questão de que eu tenho que identificar a prontidão, é onde eu tenho que ficar ali em observação, pronto para que essa chegada aconteça e haja essa conexão. Então, às vezes, a gente quer colocar coisas nas nossas cabeças porque alguém falou, alguém pensou sobre, mas você nunca tentou. Então, essa foi uma das primeiras lições que eu peguei, né? Só quem pode dizer que não dá certo é você, mas você tem que tentar para ver se dá certo ou não. E certas coisas, elas não vão dar certo de primeira. Você vai tentar uma vez, vai tentar 2, 3, 10, 20, e você só vai acertar na 21ª. Então, assim, é o seu sonho, é o que você deseja, é uma coisa que você tem vontade, tenta, persiste. A cada erro que você cometer, você vai usar esse erro ao seu favor. As dificuldades que apresentarem até você vai ser servida para a seu favor. Você tem que utilizar isso para que você possa modificar a coisa, aperfeiçoar ela, e você chegue lá na frente com um domínio maior, né? Eu acredito que você, quando entrou na alfabetização, você de certa forma não já chegou ali porque viu o alfabeto uma vez no quadro, já aprendeu ali a ler. Não, foi várias vezes repetindo, cobrindo, juntando sílabas, até você chegar nesse domínio de leitura que você tem hoje. Você não lembra, mas foi um grande processo até chegar nesse patamar. E também teve situações em que você se saiu bem, mas o seu colega do lado não se saiu. E nem por isso o colega deixou de aprender a ler. Então, esse é o primeiro ponto. Sobre oportunidade, sobre acionar essa oportunidade, sobre fazer valer. Todos nós temos um dom, todos nós temos capacidade, todos nós temos sonhos, basta a gente acionar. E é claro que as oportunidades, elas vão depender de muitas coisas. Lugar, local, pessoas. Claro, sempre vai haver. No caso desse menino, ele era um menino manco, que achou que nunca mais ia empinar pipa e que tinha perdido o seu herói, o seu pai. Que mais lá na frente ele também perde sua mãe, que passou a pegar todas as funções do pai, porque ele tinha uma irmã e ele era pequeno, né? E a mãe passa a ter a posição dentro de casa do pai e a mãe, né? E eles perdem a mãe também, fica só os dois garotos. E aí nesse momento em que eles encontram a estrela, era um momento em que a vila estava com dificuldade de energia. Então, não tinha energia, o sol tinha desaparecido, havia apenas escuridão. E as pessoas não estavam mais com luzes artificiais, como eram as lamparinas, e não tinha outro método de se aquecer. E aí esse menino, por isso o nome do livro, O Maior Presente do Mundo, porque o presente é a estrela. Que a estrela só desceu porque o menino tinha um dom e o menino estava desanimado. Quando a estrela desce, que a irmã chega a conversar com ele sobre o compartilhamento da estrela, ele vai até o prefeito, conversa com o prefeito, fala para o prefeito que tem o desejo de compartilhar a estrela. E aí todo mundo faz uma reunião na cidade e tal, e aí eles têm a ideia de dividir a estrela. Só que o que acontece? A estrela cai e a estrela se apaga. Ou seja, a oportunidade que tinha da vila se reerguer acabou de ser quebrada. Acabou de ser nada mais, nada menos do que o que já era, que era escuridão, né? E aí torna o caos novamente. E aí em outro momento o menino chega a pensar: será que eu consigo pegar outra estrela novamente? Será que me oportunizariam a fazer isso? E ele joga essa ideia pro pessoal da cidade e eles dizem: se você conseguir uma vez, você vai conseguir novamente. Se você conseguir uma vez, você pode conseguir de novo. É o seu dom, talvez seja o seu dom. E aí ele tenta, e ele consegue novamente. E quando ele consegue pegar essa estrela, eles veem que a oportunidade de dividir a estrela já não era mais interessante. Ou de carregá-la de um lugar para outro talvez dificultasse.
Então, o ideal era que escolhesse um lugar específico. E aí vem a questão, qual lugar escolher para que a estrela pudesse ali aquecer? Então, no momento em que você designa um lugar, que era entre a escola, a igreja, uma mercearia, escola, igreja, mercearia e o hospital. Quais desses lugares você escolheria para que a estrela pudesse aquecer? A gente tem vários pontos importantes, né? E cada um tinha um ponto importante a se colocar em que a estrela ia ser servir de bom benefício, né? Em qualquer desses lugares. E aí, às vezes, a gente também chega em situações em que a gente tem que decidir aonde nós devemos estar. Onde nossa luz espiritual, humana, consegue atingir as pessoas e não nos enfraquecer. Isso é a segunda lição que eu tiro do livro. Então, é uma questão para que você possa avaliar. Quais são as energias que você está capturando para o seu crescimento e desenvolvimento? E quais são as energias que estão vindo até você, né? Quais energias que você está dando e quais as energias que você está recebendo para seu crescimento e desenvolvimento pessoal. Às vezes, existem pessoas ao nosso redor que não vai nos ajudar, não vai interferir, mas estão ali como uma pedrinha, às vezes nos desmotivando, às vezes nos colocando para baixo, às vezes colocando em empecilho, às vezes atraindo energias que não estão ao nosso ver a olho nu, mas que a gente sente a presença ali de uma negatividade, que nos deixa para baixo, né? Então essa é a segunda lição que eu tiro desse livro. E aí, voltando para aquela parte que ele se encontra desanimado, tem uma parte que a estrela fala que é o seguinte, na página 37, que é do nosso capítulo 6. Não há nada tão admirado no mundo quanto o homem que sabe enfrentar a adversidade com coragem, né? É outro ponto em que a gente, voltando um pouco na linha, a gente tem que exercer aqui, tem que colocar em pauta. Porque se você não tiver a coragem de iniciar algo, a mudança ela não vem. Então, o comodismo é bom porque ele deixa alocado naquela situação em que está confortável. Você tem surtos de que não está legal, mas você também está conformado naquela situação que está. Então, acaba sendo ali uma zona de conforto. Mas no momento em que você tem um surto de que aquilo ali não é o seu lugar, esse é o momento em que você deveria ter a coragem de fazer algo, iniciar algo. Mas às vezes é só um impulso e a gente volta para o lugar, como se a força maior do comodismo nos puxasse para a nossa caixa. E às vezes pensar fora da caixa nos leva a outro patamar. A gente tem medo da mudança. Eu acho que uma das coisas mais difíceis é você entregar uma estabilidade para algo de incerteza. Porque você não sabe o que te espera. Você não sabe se vai dar certo, se vai dar errado, se o que você planejou vai confirmar, se vai dar certo, ou se algo externo vai influenciar. Isso tudo mexe com a gente, é difícil mesmo. Mas se você está insatisfeito com a situação atual que você está, ter a coragem de dar o pontapé inicial para a modificação dessa mudança só depende unicamente de você, certo? E aí também há a questão de preparações. Poxa, eu não consigo fazer isso de imediato, mas eu só penso nisso quando dá um surto. Então não faz isso, planeja-se e aí você faz uma estratégia em que você tem ali uma oportunidade de vai e vem, que pode dar pequenos testes, mas que você não perca o algo presente que você tá. Enfim, você pode se planejar, isso é muito variável, depende da alocação, mas são pontos em que você precisa ver aí para que você tenha sempre essa melhora e esse crescimento e desenvolvimento pessoal e também, se a gente quiser colocar nessa área, profissional. E o que tem tudo a ver com isso que a gente acabou de falar é o que contém na página 48, que fala o seguinte: é preciso olhar para o futuro. Temos de nos preparar para o pior em todas as ocasiões. Que é justamente isso sobre sair fora da caixa. Você tem que se preparar, né? E é uma situação em que só depende de você, suas escolhas e, como a gente já frisou, é o seu futuro. Então, é você que determina isso. E aí outro trecho interessante é na página 68, que fala assim: Tulo, você vive num mundo repleto de pessoas formulando desculpas por seu fracasso, porque é sempre mais fácil desistir do que continuar tentando. E aí vem a seguinte questão: pessoas desistindo, a gente tem de montão. O tempo todo tem pessoas desistindo.
Se não fosse assim, estariam todas as pessoas realizando todos os seus sonhos, tudo que fala que deseja. O que falta é organização, né? A maioria das pessoas, elas não se organizam para ter os seus objetivos alcançados. E a questão de que não há nada que as impulsione, falta um porquê. Eu sempre gosto de pegar nessa parte de que você tem que ter um porquê para as coisas. Então, se você tem um objetivo específico, ou se você tem que dar uma explicação para algo, você tem que procurar o porquê. Por que aquela pessoa é importante para mim? Por que eu quero alcançar esse objetivo? Por que eu quero aquela coisa? Então, a partir do momento que você consegue responder os porquês, você também tem que questionar o porquê que você ainda não conseguiu. E o que você está fazendo para que aquela coisa se realize. Enquanto você não traçar esses planejamentos, você nunca vai sair do canto. E você vai ficar nesse ciclo vicioso em que você não acha interessante, não acha legal, mas que você está ali acomodado e não está fazendo nada. Entendeu? E era isso que o Tulo estava designado a ser. O que deveria acontecer com ele. Ele viver num ciclo em que ele ia continuar sendo o cuidador de rena, assim como seu pai era. E no momento em que ele morreu, que a mãe morreu, ele tinha que fazer o seu papel, como ele bem cita no livro. Que é o quê? Fazer o papel do homem da família. Que é o quê? Fazer o papel de cuidador da família. Porque ele está designado para isso. Então, a partir do momento que ele fala isso, ele está deixando de lado o dom dele para aceitar a condição atual que ele está. O que não é interessante, mas que é o que aconteceu. O que estava designado, que foi colocado para ele. E aí, pessoal, para encerrar aqui essas partes, eu fui voltando o tempo todo, porque eu deixei partes para ser falada, e ao longo da história eu ia colocando isso, né? Partes em que me chamou a atenção, partes em que levavam motivação, um porquê da leitura do livro e quais foram as lições que eu tirei dali. E aí, para encerrar o sentido da história, acontece que o Tulo, mais uma vez, tenta pegar uma estrela, e desse tentado dele, ele acaba sendo levado pela pipa. E ninguém sabe se ele virou uma estrela, se ele parou em outro lugar, mas o que ficou foi que o Tulo tinha virado uma das estrelas e que ele estava ao lado dos seus pais e de outros grandes homens que tinha dado ali sentido à vida, lições para o mundo, né? E o Tulo, ele tinha um diário, o que foi bem interessante, porque na resenha número 1 a gente falou sobre o diário de Anne Franklin e eu não esperava ter que ver outro diário, né? E aí tem o diário do Tulo. No momento em que ele pega a primeira estrela, essa estrela pede para ele pegar um dos presentes que ele tinha ganhado quando ele estava na situação de enfermo, né? Quando ele tinha acontecido aquele acidente com o pai dele, que ele ficou ali na situação manco, né? E um dos amigos dele deu um diário para ele, que na verdade era um livro de contador, mas que tinha partes brancas, então ele usou como um diário. E o amigo também, quando deu para ele, chamou de diário. E aí a estrela pede para ele pegar esse livro e ela começa a fazer relatos, começa a contar histórias, a primeira estrela, né? E aí quando ele vai fazendo esses relatos e relatos e relatos, ele vai anotando. E antes dele partir, ele pede para esse livro ser entregue para uma das pessoas da cidade, no qual ia fazer bom uso daquele diário. Ou seja, que ia ler a história, que ia passar para frente e ia contar o grande presente que foi, o maior presente do mundo. Esse é o sentido do livro. E se você chegou até aqui, eu quero agradecer pela audiência que você está me dando, pela oportunidade de compartilhar esse ensinamento com você. E eu quero pedir para você não deixar de dar o seu like, se inscrever no canal e clicar aqui no sininho. A partir do momento em que você clica no sininho, você está aí com a oportunidade de receber de imediato aí os vídeos que vai chegando. Então, qualquer vídeo que for chegando aí, você vai receber a notificação de que tem vídeo novo. Eu não vou falar só de resenhas de livros, nesse canal fala sobre muitas coisas, curiosidades, economia, investimento, viagens, enfim. Eu acredito que vai muito ajudar você e vai agregar mais conhecimento. Então, peço sua força aí para se inscrever no canal, deixar o seu like e não esquecer de clicar aí no sininho. Muito obrigado e até logo!